Bom, bem-vindo a mais um Se Fôssemos Tomar um Café. Faz tempo que eu não gravo, né? Eu ando espaçando um pouco mais os conteúdos aqui na newsletter para dar conta de fazer conteúdo sempre. Sinto que eu tô, às vezes, andando um pouco em círculos com alguns conteúdos, mas é porque eu acho que isso registra não só o momento que eu tô passando, mas também coisas que eu entendo que são muito importantes. Hoje eu queria muito, muito, muito falar desse livro. Muito, muito. Como Arruinar um Casamento. Cara, eu comprei esse livro assim muito sem querer. Eu tava com a minha filha no shopping, ela tava com umas amiguinhas e elas foram pra brinquedoteca. E aí eu passei na livraria, né? Descumpri a promessa que eu tinha comigo mesma de não comprar livros novos em 2026. Acabei comprando esse porque eu gostei muito da sinopse. Basicamente assim, ó, em uma bela manhã de verão, Phoebe Stone resolve se hospedar na pousada Cornwall. Logo é confundida com os outros hóspedes do hotel convidados de um casamento. A noiva, que passou o ano inteiro organizando cada detalhe de seu casamento, tem certeza de que tudo está conforme planejado, exceto, bom, pela presença de Phoebe. Mas, para a surpresa de todos, essas duas mulheres tão diferentes entre si, em momentos de vidas tão distintos, ficam cada vez mais próximas. Uma amizade improvável e inesperada que pode mudar a vida das duas. Já aqui na contracapa, né, tem um diálogo entre elas, né? Ah, meu Deus, exclama a noiva, você está falando sério? Isso vai acontecer aqui no seu quarto? Quando? Hoje, responde Phoebe, ao pôr do sol. Não, fala a noiva com firmeza, de jeito nenhum, isso não pode acontecer. Só pode ser uma pegadinha. Por que você vai fazer isso comigo? Mas Phoebe vai fazer mesmo algo com ela? Se não for Phoebe, outra coisa vai estragar tudo. É o que acontece em casamentos, é o que acontece na vida. Sempre é uma coisa depois da outra, ora de a noiva aprender. Acredite se quiser, isso não tem nada a ver com você, retruca Phoebe. Lógico que tem, é meu casamento, passei a vida inteira planejando isso. E eu passei a vida inteira planejando isso. Só quando diz, só quando diz é que Phoebe percebe que é verdade. Era uma ideia, um botão de autodestruição que ela nunca esqueceu que existia, mesmo durante os momentos mais felizes. E de onde veio essa tristeza? Por favor, clama a noiva, não faça isso aqui. Mas Phoebe tem que fazer. É o único lugar que parece certo. Um hotel 5 estrelas, a quase 1.600 quilômetros de casa, cheio de desconhecidos que nadam em dinheiro e que não vão se chatear tanto sem falar da equipe tão bem treinada que simplesmente vai sentir com tudo e cuidar de tudo. Bom, basicamente assim, tem algo que a Phoebe conta para essa noiva que vai fazer no hotel. É meio que tragicômico o livro, assim. Mas, cara, é de uma riqueza nos diálogos, assim. É um negócio impressionante, impressionante. Tinha muito tempo que eu não ficava tão fisgada num livro como eu fiquei nesse. E não é um livro, assim, aquela leitura rápida, tipo A Empregada, né? Tem uma densidade ali nos diálogos que precisa ser notada, que precisa ser lida com atenção. Mas os personagens, eles vão crescendo pra você, sabe? Até a noiva, que inicialmente parece super insuportável, uma menina mimada, eles vão crescendo, eles têm camadas, sabe? Como todo ser humano. E é um negócio assim, tão. É uma leitura tão gostosa, que você vai. Se passa em uma semana praticamente nesse hotel que elas estão. E você vai entrando na história, você vai querendo saber mais dos personagens. Todos os personagens têm nuances que são muito interessantes. É, E, cara, você vai se afeiçoando a eles. Mesmo os personagens que inicialmente, tipo a noiva, você acha que são irritantes. Você vai se afeiçoando a eles. Óbvio que tem personagens que são mais bem retratados e outros menos, mas é um livro que eu acho que permeia dos incômodos, das angústias que a gente vive ao longo da vida, em diferentes fases, e que estão ali escancarados, sabe? E em alguns diálogos de forma tão crua, tão honesta, que chega a ser desconcertante em alguns momentos, assim, sabe? Parar para pensar sobre aquilo que está sendo dito ali, que está sendo colocado nas páginas. Sério, eu gostei muito desse livro, assim, muito. Eu vou, inclusive, mandar para minha mãe. Não sei se ela vai gostar tanto quanto eu, mas, assim, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Assim, achei de uma... É uma escrita, ao mesmo tempo, leve, profunda. Me deu até vontade de escrever um livro, assim, porque achei tão genial o livro, a forma como os diálogos são construídos. Você vai imaginando o hotel na sua cabeça, os personagens na sua cabeça. Enfim, muito, muito legal, assim. E eu acho que, como eu falei, assim, os personagens, eles têm muitas camadas e eu sinto que é quase como se os personagens estivessem ali, naquele local, durante uma semana, curando uns aos outros, às vezes sem nem mesmo saber,
com coisas que eles estão falando, com coisas que eles estão experimentando, com coisas que eles estão testemunhando, que acaba que você sente que você mesmo sai do livro de alguma forma transformada, sabe? Eu acho que tem muito disso que eu sempre falo aqui para vocês, da gente conseguir enxergar a beleza na nossa rotina. Isso é óbvio que no livro a gente está falando de um casamento, então a gente está falando de um grau de detalhe nas bonitezas que é exponencial, mas a gente também está falando de personagens inseguros, personagens passando por transformações muito profundas na vida, personagens que não se conhecem tão bem, personagens que se conhecem muito bem, se conhecem tão bem que tem até repulsa, muitas vezes, de si mesmo. Gente, o livro é muito bom, sério, o livro é realmente muito bom. Eu não sei se eu ainda não sei se eu consigo fazer reviews de livro tão bem quanto eu gostaria, assim. Mas, sério, assim, eu realmente queria que vocês conseguissem ler, porque os personagens, eles são muito bons. O cenário que você consegue pintar na sua cabeça é muito lindo. Então, assim, é uma coisa, sério, é um livro muito sensacional, assim. Eu queria realmente que todo mundo lesse, porque eu achei ele muito sensacional. E como eu falei, ele é dividido, né, ao longo da semana. E, cara, sério, você se apega aos personagens. Eu tô até com aquele luto. Tipo, eu quero começar outro livro, mas ao mesmo tempo eu não quero começar outro livro de ficção, porque eu ainda tô apegada nesse, sabe? Então, cara, leiam, de verdade leiam. Se eu tenho alguma indicação pra vocês, é esse livro, Como Arruinar um Casamento. É sensacional, além dessa capa que é linda, né? Enfim, sensacional demais, gente. Leiam, leiam, leiam.